Om Kayena vacha manasyendrayirva buddhyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 15, Bhakti e costumes sociais. Sutra 62. Até que Bhakti seja desenvolvido, não se deve negligenciar a observância de costumes e cerimónias sociais. Deve certamente realizá-los, mas apenas os frutos de todas as atividades sociais devem ser entregues ao Senhor. O que é que isto quer dizer? Isto não tem nada a ver com vida mundana, ponto número 1. São as atividades essenciais de trabalho espiritual. Seva, serviço abnegado, meditação e outros rituais de adoração a Deus, de servir a Deus. Ou seja, todos os meios que possam ser empregues no sentido da purificação da devoção. Pois se estas atividades forem abandonadas, a purificação será muito mais difícil. Então, até que surja Bhakti, quando surgir Bhakti, o Bhakti torna-se o centro de tudo. Até lá, estas observâncias sociais, este serviço abnegado, todas as formas de serviço a Deus, meditação, bhajans, kirtans, japa, tudo isto deve ser mantido. Enquanto Bhakti não for alcançado, agora vamos aos pontos, não é? O modo de vida comum não deve ser abandonado, mas a renúncia ao desejo pela recompensa das ações e disciplina preparatória, meditação, etc., deve ser praticado persistentemente. Então, o tempo deve ser ocupado com estas ações meritórias, não é? Preparatórias para Bhakti. E estas ações devem ser praticadas persistentemente, substituindo todas as ações mundanas, de caráter mundano, para que desta forma seja garantido o chegar em Bhakti o mais depressa possível. Esforços conscientes devem de ser feitos na forma de trabalho altruísta e disciplina da mente. E o abandono dos frutos de tais ações, isto é muito importante. Então, se as ações de alguma forma te beneficiam diretamente, elas não são das melhores. O serviço altruísta, o serviço abnegado, deve ter o caráter de serviço
e que não te traga nenhum fruto direto, nem que seja reconhecimento, ou seja lá o que for. Quanto mais subsistência, nada disso. Então, essas ações são as melhores, pois elas não te prendem. Porque essa coisa de estou servindo, estou oferecendo os frutos a Deus, mas estou usufruindo deles. Não é? Usufruir deles sem oferecer a Deus seria pior. A segunda parte é melhor. Mas para aquele que está com seriedade no caminho, essas ações devem servir a Deus ou servir o guru e não servir os seus interesses pessoais. Senão, vai se manter preso. E usar essas ações para disciplinar a sua mente, para purificar a mente. A vida em sociedade não deve ser parada, pois as atividades corretas, seva, serviço abnegado, devem continuar. Apenas os frutos de tais ações devem de ser abandonados. Então o serviço, não é? O serviço abnegado, mais uma vez, deve de continuar até que surja Bhakti. Não pode parar. Apenas todas as ações que são mundanas, de caráter mundano, devem de ser abandonadas. E, mais uma vez, preencher todo o seu tempo com as outras ações, serviço abnegado, meditação, jap, portanto, cantar o mantra, kirtan, cantar as glórias de Deus, e todos os rituais de adoração devem de permanecer, pois eles garantem a purificação e o surgir de Bhakti. Sutra 63. Histórias ou descrições de mulheres ou homens, riquezas, ateus ou inimigos não devem de ser ouvidas. Então, todas as histórias que estimulem a luxúria, a paixão, o apego, o desejo, o luxo, o requinte, todas essas coisas devem de ser evitadas a todo o custo. Ouvir falar de forma com luxúria sobre o sexo oposto, não é? Estimula o próprio desejo e desvia a atenção de Deus. Não é? Quem fala, ouvir histórias sobre riquezas estimula a ganância, a necessidade do luxo. Ouvir histórias de quais é que são os outros? De ateus, não é? Semeia a dúvida e inimigos desperta a raiva. Tais ocasiões diminuem a espiritualidade do devoto e o tornam incapaz de qualquer progresso. Porque se ele continua para estar a ouvir estas histórias, ele deve estar no ambiente mundano. E se isto acontece no ambiente espiritual, então é porque de alguma forma ainda se entretém pensamentos mundanos. E aí, nesse caso, aquele que está a ouvir a conversa deve sair imediatamente dela, ou até diz não quero falar sobre isso, que aí lembra ao outro que aqueles não são assuntos para entreter ali. Se está num meio mundano, então não devia de estar ali, não é? Porque estando lá vai estar sujeito a esse tipo de conversas. Num lugar verdadeiramente espiritual e com pessoas que se alinham com esse propósito de chegar a Deus, eles não entretêm esses assuntos. Idealmente. Aquele cuja mente está absorta em pensamentos de mulheres ou homens não pode meditar em Deus. Pensar no sexo oposto desperta paixão e esse é um dos maiores obstáculos. Porque a mente fica muito grosseira na presença da paixão, da luxúria. Logo, não tem meditação. Não tem como. Muito menos Bhakti. Porque Bhakti precisa de uma mente muito sutil para se manifestar. O pensamento das pessoas ricas gera ganância e luxo, não é? Por oposição à simplicidade. À simplicidade. Gera desejo por
luxo, por posses, por todas essas coisas. Alimenta o estoque próprio do devoto. Então, ele se abstém disso a todo custo. O pensamento de um ateu causa descrença em Deus e dúvidas no caminho. Obviamente, não é? Não só dúvida acerca de Deus, mas também no caminho que o devoto está fazendo. Não é? Mesmo entre pessoas de caráter espiritual, as pessoas discutem porque não entendem de facto os seus caminhos e tentam defender o seu caminho e acabam por semear dúvida no caminho alheio. Este tipo de discussões não são nada positivos. Já os ateus, bom, aí semeiam uma dúvida muito maior. E todo o buscador, todo o devoto, vai se confrontar com dúvida no seu caminho, especialmente quando as coisas ficam difíceis. E é nesse momento que a dúvida entra e causa uma destruição muito grande. Então o devoto deve-se preservar desse tipo de assuntos, desse tipo de companhia. O pensamento do inimigo gera raiva, portanto, as histórias desses 4 não devem ser ouvidas. Não é? O pensamento do inimigo, e para aquele que tem dificuldades com raiva, pensar em seja lá o que for que lhe causa raiva. Ele deve preservar o jardim da sua mente o mais sereno possível. O mais sereno possível. Sutra 64. Egoísmo, hipocrisia e outros comportamentos imorais devem de ser abandonados. É óbvio, não é? Então todos esses comportamentos devem de ser abandonados para que haja um crescimento espiritual. O Bhakti, o amor puro, não floresce num jardim cheio de matos que não prestam, não é? Então, a hipocrisia é falsidade, não é? Então, todas estas coisas devem de ser abandonadas. E lutar contra elas, às vezes, é uma necessidade. Quando elas surgem, lutar contra elas. Só que isto é muito pequeno. É muito pequeno. Algo que dá muito mais fruto do que isto é concentrar os esforços em cultivar os traços opostos. A humildade, a honestidade, a simplicidade. Todos estes traços devem de ser cultivados. Quando estás polarizado em cultivar estes traços, se surge alguma daquelas impurezas, tu vais reconhecer e ela não vai ter lugar, não vai ter espaço. Irás abandonar. Porque é pelo positivo e não pela fricção com o negativo. Essa fricção é necessária quando ela surge, mas o cultivar do oposto traz muito mais frutos. Hipocrisia é fingir algo que você não é, como fingir ser um devoto piedoso. Então isto é uma coisa que acontece muito. Quem está no caminho espiritual, quem está com outras pessoas do caminho espiritual, não é? Tende a fingir aquilo que não é, para ser aceito, valorizado e etc, etc. Só que isto é um grande obstáculo. E é um grande obstáculo não é porque os outros julgam, é porque te impede o verdadeiro crescimento. Não tem como estares a trabalhar as máscaras, a remover as máscaras, a te entregar a Deus constantemente e ainda assim a lutar por imagem, por valor, por aceitação dos outros, por essas coisas em simultâneo. Então, quando estás a fazer uma coisa, não podes estar fazendo a outra. Esse é o maior prejuízo, não é o julgamento alheio. E isso é uma coisa muito comum nos ambientes espirituais, não é? Tentar mostrar uma coisa que não é, ser o mais profundo, o mais sábio, o mais sereno, o mais feliz, não é? Tenho até a visão de uma imagem de ver, não é? Tipo, uma pessoa andando em direção a uma reunião de grupo de pessoas espirituais,
com a cara completamente fechada, mal disposta, e chegando perto daquele lugar, o abrir de um sorriso né? E tudo isso atrapalha o verdadeiro trabalho espiritual. Então deves de abrir mão desse tipo de obstáculos. Porque cada vez que não tentares mostrar que és algo que ainda não és, estarás mais próximo desse ideal, trabalharás a humildade, então crescerás muito mais rápido, pois estás a trabalhar na direção certa. Cada vez que entretens esses comportamentos, estás a alimentar os teus equívocos e tão longe, ou ficando ainda mais longe do que estavas antes, da devoção pura. Sutra 65. Tendo uma vez dedicado todas as atividades a Deus, ele, o devoto, deve mostrar, se o fizer, seu desejo, raiva, egoísmo, etc., somente a ele, a Deus. Então, já tendo sacrificado tudo, já tendo dedicado tudo a Deus, entregue tudo a Deus, mais ninguém deve ver esses traços negativos. E se eles surgirem, devem ser mostrados, se é que devem ser mostrados apenas a Deus. E esse é o alinhamento completo, último, porque normalmente existe a tendência a separar. Mostrar a compaixão, mostrar a devoção, mostrar tudo isto para Deus. E se esquecer dele quando está demonstrando as outras coisas. O egoísmo, o orgulho, a arrogância, luxúria, etc. Há uma separação, há uma separação entre aquilo que eu mostro a Deus e aquilo que eu preservo e não mostro. E aquilo que fica na sombra, a sombra que se esconde, que tentas esconder, ela só cresce. Toda a sombra que levas a Deus, ela vai desaparecendo. Portanto, este é o processo de sublimar todas as nossas emoções e direcioná-las para Deus. Só então eles serão rendidos à devoção pura ou bhakti. Então, o direcionar de todas as devoções para Deus leva-te a essa sintonia ininterrupta e à devoção pura ou bhakti. Se o devoto está com raiva, ele está com raiva do seu amado. Se orgulhoso, ele é orgulhoso do Senhor. Se ele deseja, somente o Senhor é o objeto do seu desejo. Sutra 66. O amor e somente o amor, como de um servo dedicado a uma esposa, que transcende as três formas mencionadas anterior, deve ser praticado. Então, o amor de um servo, de um verdadeiro servo, e o amor de uma esposa dedicada, não é? Que é algo raro até na mentalidade ocidental, tanto na mentalidade oriental, na Índia, a esposa, muita gente fala, porque é que a mulher não tem uma prática espiritual? É tudo para homem, homem, homem. Porque a prática espiritual da mulher, na realidade, ela está implícita na sua vida social. Então, quando ela se casa, ela casa com Deus. E deve servir a Deus. Não é? Esse é o seu caminho para Deus, para se tornar uma com Deus. Não é? E que tipo de marido ela tiver, é Deus manifestado. E curiosamente, não é? Aquelas que conseguem isto são as que conseguem o melhor Deus de todos, porque a sua devoção, o seu serviço derrete os mais duros corações que podem haver, contrariamente àquilo que se imagina, não é? Mas esse amor do servo ou da esposa dedicada é aquele amor que serve para agradar aquele que está sendo servido, sem esperar nada em troca.
A devoção ao Bhakti que procura servir e amar sem qualquer motivo, que se eleva acima da tríade do amante, amor e amado, deve ser sempre o ideal do devoto. É o amar pelo amor, por nada mais. A forma mais elevada de amor divino ou devoção é o sentimento do amante, a arte de amar e o objetivo de amor fundidos em um só. E isto já é o Bhakti puro. Dissolver a tríplice consciência do adorador, o objeto de adoração e o ato de adoração, em que todos se tornam um. Bem-aventurança. Cultiva essa forma de amor, de serviço constante e devoção ao Senhor, sem querer nada em troca, apenas servindo para a satisfação do amado. Um servo leal ou uma esposa dedicada não esperam retorno, nem mesmo gratidão do mestre ou marido, pois todos os serviços prestados são uma mera oferta de amor. E eles são com certeza os mais ricos, pois não vivem na miséria e não esperam os reconhecimentos alheios. Esse amor é muito grandioso. Todas as atividades do devoto são dessa natureza, uma oferenda de puro amor a Deus, sem esperar nenhum reconhecimento dele. Ele não pode deixar de amar a Deus. E enquanto ele não chega neste nível, ele vai tendo as oportunidades de trabalhar o que falta através das situações que ele vai achar desagradáveis. Ou caso entretenha algum tipo de expectativa, quando vier ao contrário, ele vai reconhecer a expectativa e agradecer a Deus por lhe mostrar dessa forma. Sutra 67. Aqueles que têm devoção exclusivamente direcionada a Deus, por Deus apenas, são primários, são os mais importantes. São aqueles que estão próximos de Deus. Bhaktas, que são exclusivamente apegados ou devotados ao Senhor, são os melhores dos seus devotos. E não só saboreiam o mais elevado, o mais precioso, quando são as luzes na escuridão do mundo. São os exemplos para outros que tentam percorrer o mesmo caminho, se podem inspirar. E esse é um dos maiores serviços a Deus. O corpo, a mente, a riqueza e tudo mais se tornou propriedade de Deus. Ele vive no mundo como seu instrumento. Sua mente está absorta em Deus. Ele vê o Senhor em todos os lugares e em todos os momentos. Ele vê Deus constantemente. Ele é uno a Deus e ainda assim saboreia o amor de Deus e o amar de Deus simultaneamente. Aquele que alcançou este Bhakti primário, ou estado absoluto de devoção, é chamado de Bhagavata, ou santo, ou iluminado. Este é o conhecedor de Deus. É Deus. Ele ama a Deus como um fim e não como um meio para um fim. Krishna diz: nem yoga, nem o Sankhya, nem o justo, nem os estudos dos Vedas, nem os tapas, as austeridades, nem as oferendas liberais me propiciam tão bem quanto a bem desenvolvida e inabalável devoção a mim. Eu sou ganho apenas por meio de Bhakti e fé indivisos. Eu sou o amado Atman dos justos. A devoção a mim purifica mesmo até os párias que comem carne de cachorro e os salva de nascimentos. Então não há nada que a devoção não possa fazer. Ela é o veículo que leva todos, sem exceção, independentemente daquilo que já fizeram, os leva
a Deus na forma mais pura. Krishna continua. As pessoas não aceitam comunhão em residência comigo. Prosperidade igual à minha. Proximidade de mim, aparência nas mesmas formas em que apareço ou mesmo unificação comigo mesmo, quando isso lhes é oferecido. Elas apenas oram por permanecer em meu serviço. É o elo de devoção que dizem ser absoluto, pelo qual, superando o apego ao mundo, eles se tornam aptos a atingir a minha natureza. Então, servir a Deus, poder amar a Deus constantemente é aquilo pelo qual os devotos pedem e rejeitam todo o resto. Glória igual a Deus, manifestações igual às dele, qualquer dos seus reinos, eles rejeitam. O que eles querem é apenas continuar a amar a Deus e a servir a Deus. Esta é a natureza de Ekanta Bhakti. Ekanta significa ter apenas um fim. E esse fim é estar sempre na presença do Senhor e sempre prestando serviço a Ele. Tais devotos têm apenas um pensamento de Deus. Tais devotos são os mais excelsos de todos. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.